Agora, interações interespecíficas harmônicas. Harmonia, tá? Interespecífica, aí eu tô falando de espécies diferentes, tá? Espécies diferentes. Mutualismo, um belo exemplo tá aqui nessa imagem. Essas manchas, gente, elas estão provavelmente cobrindo, parece uma pedra de granito, uma rocha. Uma rocha dessas que você encontra no meio da mata. Bom, o que acontece? O mutualismo, né, é um tipo de relação interespecífica entre espécies diferentes, mas que é para o bem, é harmônica. Tá? O mutualismo, os participantes se beneficiam, mantém uma relação de dependência. É o caso de certos fungos e algas. Essas manchas são os líquens. Líquens são formados de fungos e algas, que você só consegue distinguir um do outro se você olhar ao microscópio. Bom, o que acontece? Eles vivem em tal harmonia, um ajudando o outro, que se você separar um do outro, ambos morrem. Então isso é importante você saber, e é sobre o mutualismo. Se você separá-los, ambos morrem. Então mutualismo é uma relação interespecífica. Repare, uma espécie de fungo e o outro é uma espécie de alga. São populações diferentes que se uniram para se ajudar, mas estabeleceram uma relação tão forte, tão dependente um do outro, que eles não conseguem viver separados, tá? Então isso é o caso. Bom, outro tipo que também acontece, outro tipo de relação ecológica, a protocooperação. Protocooperação tá aqui, ó, protocooperação. A palavra cooperação, ela diz que está ajudando, mas ao mesmo tempo você pode entender que a cooperação ela não é obrigatória, e é justamente isso. A protocooperação ela é uma associação entre seres vivos de espécies diferentes, portanto populações diferentes, mas que se juntam para adquirir algum benefício. Porém, elas podem viver separadamente também. É que vivendo juntas é melhor. Então, ao contrário do mutualismo, a protocooperação ela não é obrigatória, mas ela é vantajosa. Tá bom? Então, os participantes se beneficiam e podem viver de modo independente, o que não acontece com o mutualismo. É o caso clássico que vocês vão sempre encontrar, né, desse tipo de crustáceo, tá? Que é um tipo de ermitão. Esse parruro, ele é um crustáceo que ele vive dentro de conchas abandonadas de moluscos e que ele é a comida, uma das comidas preferidas dos polvos. O polvo é capaz de arrancar ele de dentro da concha. Agora, o que o polvo não gosta é de anêmona. E aí, o que você está vendo aqui, ó? Uma anêmona aqui, outra aqui. As anêmonas são irritantes, elas têm tentáculos com substâncias irritantes. E o polvo tem a pele fina. Portanto, é extremamente desagradável para o polvo o contato com as anêmonas. Aí o que o paguro faz? Ele vai lá, faz uma coceguinha na base da anêmona
ela se solta e ele, como tem uma certa carapaça, né, de quitina, que é um crustáceo, parece que ele não sofre os ataques de queimadura da anêmona. E ele coloca as anêmonas aqui em cima. Assim, os predadores não chegam perto porque eles não gostam de anêmonas. Isso é legal para ele, crustáceo. E a anêmona também é legal. Por quê? Porque a anêmona, ela é um ser vivo que vive fixo, parado na pedra, no fundo do mar. Se ele ficar em cima da concha onde o crustáceo está, a anêmona tem a oportunidade de passear pelo fundo do mar e assim obter alimentos em outros lugares, ou seja, melhora a oferta de alimento das anêmonas. O crustáceo obtém segurança, né? Segurança. Então, a anêmona protege o crustáceo. Em troca, a anêmona consegue mais variedade de alimento. Certo, gente? E aqui o inquilinismo. O inquilinismo é um tipo de relação ecológica que é muito interessante. O indivíduo geralmente obtém proteção ao se associar a outro. Tentem relacionar a palavra inquilinismo com o inquilino que procura uma moradia. Ele não causa prejuízo. É o caso das orquídeas. Então as orquídeas, elas podem viver no chão, elas podem viver também no tronco de uma árvore. Geralmente você vê isso, os jardineiros costumam enxertar orquídeas em árvores, mas não é uma coisa que só se faz assim. Naturalmente, um pássaro pode deixar, por exemplo, um tipo de semente ou a própria muda de orquídea acidentalmente sobre uma árvore. E aí o que acontece? A orquídea, ela vai viver na casca da árvore e lembrar para vocês, a casca da árvore é feita chamada cortiça, né? E a cortiça, ela é uma casca morta, é um tecido morto. Portanto, a orquídea, ao viver com as raízes fincadas na cortiça da árvore, ela não está prejudicando a árvore. Tá? Por isso que é harmônica, o inquilinismo é harmônico. A orquídea, ficando lá em cima na árvore, ela consegue mais alimento na árvore, porque ela tem toda aquela madeira, toda aquela cortiça só para ela. Além disso, ela também consegue mais luz, porque ela fica lá em cima, não fica mais no chão, certo? Outra coisa que eu tenho para mostrar para vocês é o comensalismo. Tá? Olha aqui a orquídea de perto. Repara bem nas raízes dela, perto da árvore, né? Então a árvore é um ótimo puleiro para ela. Isso também é chamado de epifitismo. Então você tem o inquilinismo, que também pode ser chamado de epifitismo. Pode acontecer também por samambaias. As samambaias também podem viver empoleiradas sobre as árvores, tá? Então isso aí é tudo epífita. A gente fala, aquela orquídea é uma epífita, então está em cima da árvore. A orquídea, né, a epífita, pode ser a samambaia, epífita, pode ser também a bromélia também pode ser epífita, ou seja, praticar o inquilinismo, que é harmônico. E aqui, gente, o comensalismo. O comensalismo, o que acontece com ele? Olha aqui, você já deve ter visto imagens em vários lugares e até vídeos, né? Esses peixinhos que ficam presos no corpo do tubarão e que acompanham o tubarão por onde ele vai. São rêmoras.
né? Elas não são parasitas do tubarão. Elas têm, dependendo da espécie, uma ventosa ventral ou uma ventosa dorsal. E elas grudam no tubarão, né? Então, semelhante ao anquilinismo, apenas um dos participantes se beneficia, que é a rêmora no caso, sem causar prejuízo ao outro, que é o tubarão, né? Essa associação ela acontece por conta da melhor oportunidade de conseguir alimento. Quando o tubarão se alimenta, né, o tubarão ele estraçalha a presa dele e as rêmoras comem os restos. Elas não prejudicam o tubarão, elas estão aí para pegar o resto alimentar do tubarão. Então isso pode acontecer em muitas coisas. Um animal acompanha o outro a fim de pegar o que sobra do outro. Então isso aí é um comensalismo. Agora, interações desarmônicas, como a gente pode ver, são interações que acontecem no caso entre espécies diferentes, interespecíficas, desarmônicas. Você tem o amensalismo ou antibiose, que lembra a palavra antibiótico, e não é à toa. Antibiose, biose de bio, de vida. Antivida quer dizer uma substância que mata outro ser vivo. Olha só, os indivíduos de uma população soltam substâncias no meio, e essas substâncias elas inibem o desenvolvimento de indivíduos de outras espécies. Por exemplo, fungos que secretam antibióticos. Sim, o fungo ele é uma das formas de se produzir antibiótico. O antibiótico, na verdade, é uma secreção produzida pelo fungo. E essa secreção, ela acaba prejudicando o desenvolvimento de bactérias. Na imagem, vocês estão vendo por aqui, ó, uma placa de Petri, né? E dentro dessa placa de Petri você tem um gel, um meio de cultura. E esses riscos aqui foi onde o laboratorista pegou uma amostra de bactéria, por exemplo, da boca de uma pessoa e fez isso, ó, riscou, né, no meio de cultura. E aí ficou essas manchas. E aí o que aconteceu? Essas manchas, quando ele passou, né, riscou o meio de cultura, não aparece nada. Mas, por exemplo, 24 horas depois, depois de feito isso, as placas de Petri são guardadas no ambiente controlado, com temperatura e umidade, acaba se desenvolvendo essas manchas vistas a olho nu. Então, quer dizer, isso aqui não é microscópico, não, é visto a olho nu. Meio de cultura faz isso. Então, é uma forma de estudar os tipos de bactérias que existem. Agora, repare bem nessa mancha. Sem querer ou por querer, um fungo microscópico, um esporo de fungo, caiu nessa placa de Petri e contaminou o meio de cultura. Acabou crescendo. Repare bem, onde cresceu o fungo, que é essa parte branca, repare bem aqui em volta, ó. Conforme o fungo vai crescendo, ele vai eliminando o antibiótico. O antibiótico, repare bem aqui, ó, né? A colônia de bactérias, ela vai se desfazendo antes mesmo de tocar no fungo. Por quê? Conforme a colônia de fungo vai crescendo, vai liberando antibiótico que destrói a colônia de bactéria, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama, tá, de amensalismo ou antibiose.